quando o intestino está em chama, está inflamado, está com flama, com chama, o corpo inteiro está inflamado. Não se limita ao intestino. Uma proteína C reativa aumentada no sangue pode ser em consequência de um processo intestinal. Bem-vindos, damas e cavalheiros. Ajude o nosso canal a crescer, colocando seu like, compartilhando esse vídeo com o maior número de pessoas, inscrevendo-se no canal e acionando o sininho. O canal agradece bastante. Quando você encontra leucócitos intraepiteliais, que é o chamado IELs em inglês, eles liberam citocinas, e a analogia que eu posso fazer para você é de uma chama. O intestino está em chama. E quando o intestino está em chama, está inflamado, está com flama, com chama, o corpo inteiro está inflamado. Não se limita ao intestino. Uma proteína C reativa aumentada no sangue pode ser em consequência de um processo intestinal. Esse indivíduo aqui ganhou o prêmio Nobel em 1927. Olha como é que isso é velho. O Dr. Júlio Wagner Jauregg ganhou o prêmio Nobel em 1927 por determinar que mediadores para combater agentes patogênicos no intestino podem afetar o curso de doenças psiquiátricas. Ele era um psiquiatra. Ele mostrou em 1927, ganhou o prêmio Nobel, não tinha esses nomes bonitos de interleucina, que não existia na época, mas ele estabeleceu uma correlação entre problemas intestinais e esquizofrenia, transtorno obsessivo compulsivo, depressão, tudo isso já foi, não é desconhecido, já ganhou o prêmio Nobel por causa disso, pra você ter uma ideia. Hoje nós sabemos que são interleucina 1, interleucina 18, linfocinas, interferons gama, fator de necrose tumoral alfa. Então as citocinas fazem uma ativação imunológica no organismo, uma correlação que chama de correlação biológica, afeta a emoção, afeta o pensamento. Aqui está o eixo cérebro-intestino aqui, ó. Está o cérebro aqui, está o intestino aqui. Isso tem livros sobre isso, sobre esse eixo. Esse eixo cérebro-intestino, por exemplo, as citocinas pró-inflamatórias e os LPS, lipopolissacarídeo. Esse LPS é lixo de bactéria. Quando a bactéria morre, ela libera LPS. Então, se você tiver uma gram negativa no intestino e ela morreu, o cadáver dela é LPS. Isso passa na barreira, se você tiver uma hiperpermeabilidade intestinal, isso passa na barreira do intestino, vai para o sangue, e mais essas citocinas pró-inflamatórias, isso pode ser causado por uma desbiose, isso pode ser causado por uma infecção intestinal, isso pode ser causado por uma injúria mecânica intestinal, e isso libera essas substâncias vão ser absorvidas, vão para o cérebro e causam comportamento doentio, causam depressão, causam melancolia, causam ansiedade, causam esquizofrenia. Já viu lá, em 1927 já ganhou o prêmio Nobel por causa disso, mostrando que a esquizofrenia vem no intestino. Depois eles esqueceram. Vieram as drogas psiquiátricas todas, eles esqueceram que a esquizofrenia vem no intestino. Claro que tem uma predisposição genética, sempre tem uma predisposição genética. Esquizofrenia é frequentemente diagnosticada em pacientes com doença celíaca, e doença celíaca é frequentemente encontrada em pacientes com esquizofrenia. Em culturas onde os grãos de glúten são raramente consumidos, esquizofrenia é rara ou não existente. Populações onde não se consome glúten não tem esquizofrenia. Olha que coisa impressionante. E qual paciente esquizofrênico você conhece que foi mandado para cuidar do glúten? Nenhum. Eles dão os antipsicóticos da vida. Continua o problema. A gasolina continua jogada no fogo. Do mesmo jeito. Tá? Isso é relativamente recente, 2004. Desbiose como causa de exaustão adrenal. Vocês estudaram comigo profundamente sobre exaustão adrenal. Como é que a desbiose vai causar exaustão adrenal? Olha, interleucina 1, interleucina 6, fator de necrose tumoral alfa, são potentes estimulantes do hipotálamo pituitário adrenal, com aumento do cortisol. Então, essas citocinas que são liberadas no intestino estimulam o eixo HPA, estimula a produção de cortisol, o cortisol fica aumentado, até como mecanismo de defesa, porque elas são
pró-inflamatórias, e o cortisol é anti-inflamatório, o organismo é ativado para poder se proteger. E esse cortisol aumentado agora há anos, a adrenal agora entra em exaustão. Isso explica a participação adrenal no processo inflamatório. O cortisol é anti-inflamatório, isso aqui é pró-inflamatório. Então o cortisol aumenta para combater isso. E um cortisol aumentado durante muitos anos, a adrenal cansa, ela entra em exaustão. Olha aqui, um problema intestinal causando exaustão. Os problemas endócrinos são causados pelo intestino. Daqui um pouquinho vai vir a tireoide, mesma coisa. Tireoidite de Hashimoto nasce no intestino. Aí você vai passar a dar mais valor ao intestino. Porque os chineses falavam isso há 3.000 anos atrás. Toda doença começa e termina no intestino. Eles estavam certos.